Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa Catequese Relâmpago por um Leigo. Hoje um dia de emoção, de tristeza, mas de muita fé no Senhor que vive. Hoje foi o dia que nós recebemos a notícia do falecimento do grande Monsenhor Jonas Abib, o querido Padre Jonas da Canção Nova. Eu queria homenageá-lo com esta catequese e rezar por sua alma e pedir para que o Senhor possa abrir os braços e acolher a sua alma em seu reino glorioso. Nós que fazemos esta catequese, quantas e quantas vezes não estudamos com ele na TV a Bíblia no meu dia a dia, por exemplo? Quem pregou sobre a parousia, aquilo que chamamos de a segunda vinda do Senhor, como ele, né? Ele fez a diferença na minha vida, tenho certeza que fez na vida de muitas pessoas. Então, oracionalmente falando, eu ofereço esse estudo e rendo graças a Deus, a Jesus vivo e ressuscitado, pela vida neste mundo passageiro do Padre Jonas, e que do céu ele possa interceder por cada um de nós. Vamos lá? Vamos estudar mais um pouco? Fica comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Neste tempo do Advento eu peço, São João Batista, vós que preparastes os caminhos do Senhor, rogai por nós. Seja muito bem-vindo, mais uma vez, meu irmão e minha irmã, para darmos continuidade no estudo do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, e hoje nós vamos estudar a primeira de duas partes sobre a queda. Estamos vindo de estudo sobre o homem, né? Na ótica da criação, como Deus criou o ser humano, a criação da alma. A alma vem da onde? Nós vimos que vem de Deus, né? Enfim, a condição originária do homem. Nós aprendemos no último estudo que Deus fez o homem não foi para sofrer nem para morrer, até que aconteceu o pecado, onde nós chamamos de a queda. E nós vamos estudar então duas gravações, essa e da próxima quinta, dividida em 3 perguntas com as suas respectivas respostas para cada quinta-feira. Vamos lá então? Papel e caneta na mão. Primeira pergunta desse estudo é a de número 73 do compêndio. Pergunta: como se compreende a realidade do pecado? Resposta: na história do homem está presente o pecado. Essa realidade se esclarece plenamente apenas à luz da revelação divina, sobretudo à luz de Cristo, Salvador de todos, que fez superabundar a graça onde abundou o pecado. Palavras-chave dessa resposta. Olha só, infelizmente, o catecismo vai dizer que o pecado está presente na história do homem. Lembre-se que na condição originária não era assim. Deus não é o criador do pecado. Deus não criou o homem para sofrer e para morrer, mas criou o homem e a mulher para que eles fizessem parte de sua vida divina. Mas infelizmente a queda, o pecado aconteceu. Se você for avaliar um versículo bíblico da carta aos Romanos, São Paulo aos Romanos, você vai perceber o seguinte: olha só, essa herança ruim, negativa do pecado que nós temos, essa herança. Olha só, Romanos 3:23. Sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, antes da ressurreição do Senhor Jesus, do mistério da sua paixão, morte e ressurreição, todos eram considerados pecadores e privados da glória de Deus. Então, abundou-se então o pecado na vida, na história do homem. Só que por meio da paixão, morte e ressurreição do Senhor, o catecismo vai dizer que a graça superabundou onde abundou o pecado, ou seja, sobressai, a graça é maior, é plenamente superior. O pecado
ele não dá conta da graça da ressurreição. O mal, ele perdeu, o bem venceu. Obviamente que a instauração do reino de Deus neste mundo ainda não aconteceu. Por isso que nós vemos guerras, fome, desavenças, porque após a paixão e morte do Senhor, nós entramos agora nesta época da misericórdia, a época da igreja, a economia sacramental, porque este Senhor, o nosso Senhor, que morreu e ressuscitou, ele há de voltar. Chamamos isso de parousia. Padre Jonas pregava muito sobre isso, né? A segunda e definitiva vinda do Senhor, onde nós dizemos assim no credo, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então nós estamos nesse meio, né? É o tempo da misericórdia, né? Onde a igreja administra os sacramentos, a graça de Deus na vida do ser humano. Tá bom? Sigamos em frente. Pergunta 2, a de número 74 do compêndio. O que é a queda dos anjos? Presta atenção na resposta. Com essa expressão, queda dos anjos, indica-se que Satanás e os outros demônios de que falam a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja, de anjos criados bons por Deus, transformaram-se em maus, porque com livre e irrevogável escolha, rejeitaram a Deus e o seu reino, dando assim origem ao inferno. Eles tentam associar o homem à sua rebelião contra Deus, mas Deus afirma em Cristo a sua vitória segura sobre o maligno. Isso não é uma historinha que eu acabei de ler. Isso é o catecismo da igreja, o compêndio do catecismo, é o ensinamento da igreja, é o magistério, o ensinamento dos papas, dos santos padres, dos bispos que estão contidos aqui neste livro. Palavras-chave aqui, olha só. Você percebeu que o mal, os anjos criados bons por Deus, eles transformaram-se em maus porque com livre e irrevogável escolha. Então, tinham uma liberdade por livre e irrevogável escolha, rejeitaram a Deus e o seu reino, originando-se assim o inferno, o afastamento do céu, né, o lugar escuro. Porque se Jesus é a luz, se eu estou longe de Jesus, eu estou no escuro. Então, o inferno é o escuro, né? E esses anjos maus tentam associar o homem à sua rebelião contra Deus, mas pelo mistério da paixão, morte e ressurreição, essa revelação de Cristo Salvador de todos, Deus afirma a sua vitória segura sobre o maligno. Graças a Deus. Última pergunta de hoje, a terceira e a de número 75 do compêndio. Em que consiste o primeiro pecado do homem? Resposta. O homem, tentado pelo diabo, isso está lá em Gênesis, deixou que se apagasse em seu coração a confiança em relação a seu Criador e, desobedecendo-o, quis se tornar como Deus sem Deus e não segundo Deus. Assim, Adão e Eva perderam imediatamente para si e para todos os seus descendentes a graça da santidade e da justiça originais. Vamos refletir aqui. Em que consiste esse primeiro pecado do homem? Olha só, infelizmente, deixando ser tentado pelo diabo, o homem permitiu que se apagasse de seu coração a confiança em relação ao seu Criador. Era um vínculo de confiança. O homem confiava plenamente no seu Criador. O pecado trouxe essa mancha no coração de Adão e fez com que essa confiança fosse abalada. Porque pelo pecado, essa desobediência de Adão, portanto, com o pecado quer se tornar-se como Deus, porém sem a presença de Deus, né? E aí este pecado, que é essa herança maldita, né, da humanidade, por meio desse pecado, Adão e Eva perderam imediatamente para si todas as graças de santidade
e transmitiram isso aos seus descendentes, que somos nós. Por isso a importância, Jesus vai dizer: ide por todo mundo, batizai a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O batismo, uma das características dele, né, é de apagar a mancha do pecado original. Por isso que nós precisamos do batismo. E o catecismo vai dizer que ele realmente é necessário para a salvação, porque ele apaga essa mancha que nós recebemos nessa herança negativa. Então, no original não era assim, mas por meio desse anjo que foi criado bom, mas se tornou mal, o pecado aconteceu na história da humanidade. Nós recebemos essa herança, né? Mas por meio do batismo, que nós somos mergulhados na morte de Cristo para ressuscitar com Ele, essa mancha do pecado original é apagado, só que nós estamos nessa vida passageira, sujeitos ao pecado, mas na economia sacramental, onde temos a igreja com disposição de administrar a cada um de nós os seus sacramentos. Eu vou concluir lendo aqui para vocês a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 19. Olha que lindo que está escrito. Olha: de modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, eu e você, assim pela obediência de um só todos se tornaram justos. Então, pela desobediência de Adão, todos nós nos tornamos pecadores por herança, mas pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Ou seja, a fé em Jesus, né, aceitando o santo batismo e tocando a vida para frente com fé e com amor, né, nos desafios do dia a dia. Tá bom? Espero que você tenha gostado. O Catecismo nos ensinou bastante coisa hoje e na próxima quinta estudaremos as 3 outras perguntas para encerrar esse momento sobre o ensino da queda do pecado original, tá bom? Te espero na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.